Corrupção, acobertação de abuso, manipulação pessoal e ideológica, controle psicológico. Essas não são frases que alguém normalmente associaria com videogames, né? Mas e se eu te dissesse que exatamente neste momento tá acontecendo uma treta enorme, um jogo de interesses infeliz, que afeta e envolve os jogos que você joga, os veículos de mídia que reportam as notícias que você consome, os influenciadores e youtubers que você acompanha e até as plataformas nas quais você acompanha o conteúdo que você curte consumir. E que essa treta tá já há um tempo tendo consequências reais dentro e fora do nosso país, na internet e no mundo real, e pode mudar radicalmente todas essas coisas que eu acabei de mencionar. Você provavelmente deve estar achando que isso é algum tipo de maluquice conspiratória, mas eu não gosto de falar nada sem prova. E há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu fiz um videozinho que muita gente deu risada, falou que era conspiração e etc, etc, sobre a Tencent, que é dona da Riot e que tem uns negócios muito esquisitos com a China, falando dos riscos, de como isso pode representar um problema de segurança nacional, etc. E bom, há pouco tempo atrás, a Índia fechou o cerco para cima de algumas empresas chinesas suspeitas e a Tencent, que foi a empresa que eu mencionei, que é dona da Riot, estava no meio delas. E o próprio presidente dos Estados Unidos começou a fechar o cerco para cima deles também. Então assim, pode até ser que o que eu esteja falando e o tipo de pensamento que eu tenho seja uma baita de uma maluquice. Mas é uma maluquice aparentemente fundamentada, em parte, nos mesmos sinais que estão fazendo esses players gigantes tomarem ações no mundo real. Então assim, dado o histórico aí, acho que é pelo menos um pouquinho relevante o que eu tenho pra falar. Então já sabe, né? Você se importa com a integridade dos seus jogos? Se preocupa com os criadores que você acompanha? Ou então até com a liberdade na internet no geral? Então pega esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece, inclusive para os criadores que você acompanha, porque o que eu vou expor aqui provavelmente vai acabar de uma forma ou de outra afetando essa galera e quem tiver desprevenido vai se lascar bonito. Show, show? Então vamos parar de enrolação e vamos começar. Iniciando pela pontinha do iceberg, pelos peão de obra da sujeirada toda, os comunicadores e os jornalistas de games, a famosa e querida mídia especializada. Se você acompanha notícias de videogame e consome conteúdo relacionado a esse mundo, você deve ter reparado que já há algum tempo, pelo menos de uns anos pra cá, existe uma discrepância, uma diferença muito grande entre a opinião dos jornalistas e da mídia especializada e a opinião dos jogadores, do povão, da galera que gosta e que curte e joga jogos no geral. E um dos casos mais recentes e que mais escancaram essa discrepância foi o do The Last of Us 2, um jogo que foi bem polêmico porque praticamente todos os veículos de mídia mainstream grandes avaliaram o jogo com 9 de 10 ou 10 de 10 e o colocaram como um jogo praticamente perfeito, como uma obra-prima. Enquanto alguns veículos como a IGN Japão e outros veículos orientais e os fãs de jogos deram uma avaliação dramaticamente mais baixa, mas muito mais baixa mesmo, alegando normalmente que o jogo era sim muito tecnicamente bem feito, muito bonito, com gameplay muito amarradinho, mas que a sua narrativa, a sua história, que é o ponto principal do jogo, tinha sido extremamente prejudicada pela incompetência dos escritores, em alguns casos até por uma certa agenda ideológica que eles supostamente tiveram. Se você fosse um jornalista, olhasse para esse monte de veículo de mídia dando 9 e 10 pro jogo e para a média dos jogadores dando tipo 4, 5 ou às vezes até 0 e 1, você não ficaria curioso e cobriria essa história e tentaria examinar e tipo conversar com o público para saber o que tá acontecendo? Até porque você escreve matérias pro público, você tá servindo a eles, né? E provavelmente é um negócio que daria clique, porque tipo não é uma diferença trivial e tem muita coisa para se explorar, mas isso foi o oposto do que a mídia de jogos fez, porque assim, eu trabalho com isso e eu preciso acompanhar todas as notícias de praticamente todos os sites quase todos os dias, e eu vi que a cobertura que a mídia deu para essa discrepância foi zero. Eles ignoraram o fato de que as notas eram diferentes e teve até vídeo que eu vi por aí que falava sobre o jogo e as notas deles e omitia completamente a avaliação dos usuários. O site Metacritic, que agrega resenhas de várias publicações, dá The Last of Us 2 a nota 94. É bastante coisa. Já a Sony avisa que o jogo é o exclusivo do PlayStation 4 que se vendeu mais rápido. Nada mal para um jogo que sofreu todo tipo de ataque antes mesmo do lançamento.
Pior ainda, o Metacritic, que é o site no qual as pessoas avaliam essas coisas e postam a nota e faz essa média lá, ele até mudou as regras de admissão de review de usuário para prevenir o que eles chamam de review bombing, que é a prática de dar um monte de nota negativa para um jogo para a média dele cair e prejudicar as vendas. E o esquisito é que os poucos veículos de mídia que cobriram essa diferença de nota falaram basicamente que ou o sistema de notas numérico não prestava, parece piada, ou que basicamente as pessoas que deram notas ruins são virgões preconceituosos, desgraçados, que estão brabo porque os personagens são gay. Sim, isso é um artigo sério, publicado num site grande de games. E teve até influenciador, gente que eu conheço, que teve a cara de pau de falar um negócio desse em vídeo. Eu achei isso aí muito esquisito. Eu falei, porra, será que todo mundo que falou mal desse jogo é realmente preconceituoso? Ou será que pelo menos a maior parte da comunidade que avaliou mal o jogo é preconceituosa? Eu sei que isso pode parecer uma bobeira, uma intriguinha de gamer besta, mas confia em mim, isso aqui é só a pontinha do iceberg, a gente precisa entender isso aqui pra chegar no ponto em que eu quero chegar lá na frente. Você acha que eu faria um vídeo desse tamanho sobre o The Last of Us? Pelo amor de Deus. Então, para resolver isso aí, verificar se de fato quem tava avaliando mal o jogo tava só fazendo review bombing, mandando umas review bosta e de teor preconceituoso e ofensivo, eu peguei e fiz o inimaginável. Abri as reviews de usuário e li uma por uma. No total, eu li, documentei e classifiquei 385 reviews, que era a amostra necessária para ter uma confiabilidade estatística boa, com uma margem de erro de mais ou menos 5%. As reviews que eu peguei foram as mais votadas, porque o que eu queria analisando isso aí não era saber qual era o sentimento médio ou o teor médio de todas as reviews publicadas no site, e sim pegar uma amostra que representasse melhor o sentimento da maior parte da comunidade. Por isso, eu peguei as reviews mais votadas. E daí eu criei 4 tags para classificar cada uma dessas reviews. Inclusive, tudo que eu fiz aqui tá numa planilha aqui embaixo. Eu posso fazer um vídeo só falando dessas avaliações se vocês quiserem. O que eu vou falar aqui é jogo rápido. Basicamente, as 4 categorias que eu criei foram a de review válida, que era basicamente qualquer review que desse uma opinião sobre o jogo, ou seja, ela não precisa ser uma review boa. É só o cara ter dado uma opinião sobre o jogo e ter falado, ah, não gostei. Ou então, ah, o gráfico é bom, a história é uma bosta. Ou, ah, comprei e me decepcionei, não comprem. Qualquer uma dessas opiniões, por mais mal justificadas e mal expressas que sejam, é considerada uma review válida sob esse critério. Até porque são usuários, não são profissionais. A segunda tag é de review inválida, que são avaliações que os caras fizeram sem falar do jogo. A terceira categoria que eu criei foi a de insulto/preconceito. Ou seja, eu criei uma categoria para todas as reviews, quer elas tenham sido reviews válidas ou inválidas, que tiveram um tom agressivo, estavam tipo xingando uma pessoa, ou falando alguma coisa de tom preconceituoso, homofóbico e o cacete. Eu coloquei tudo isso no mesmo balaio e marquei todas as reviews que tinham alguma coisa desse teor como uma review com insulto e preconceito. Isso não necessariamente invalida a review. O cara pode ter dado uma opinião sobre o jogo e depois xingado um cara, que a review dele vai ser considerada válida, mas vai ter a tag de preconceito lá. E por último, eu criei uma outra tag, que é a tag que eu chamei de crítica à agenda. Ou seja, toda review, quer ela fosse válida ou inválida, com agressividade, preconceito ou sem, que criticasse o jogo de um ponto de vista sociopolítico, que falou sobre a suposta agenda política dos desenvolvedores, etc, etc, todas essas reviews foram classificadas como reviews com críticas à agenda. Ou seja, o cara reclamou que, opa, isso aqui foi feito para apelar para o movimento LGBT, não sei o que. Esse aqui foi feito para apelar para a justiça social. Qualquer uma dessas coisas, eu coloquei essa etiquetinha, essa tag. E os resultados foram interessantíssimos. Vamos lembrar que boa parte dos jornalistas e dos influenciadores que curtiram pra caramba o jogo, eles falaram que quem não gostou do jogo e fez esse monte de review era um bando de virgão preconceituoso, brabo com o personagem gay, ou um idiota que não entende que jogo tem que ter política, esse tipo de coisa. Lendo o que os jornalistas falaram, assistindo os vídeos que muita gente fez, você iria ler essas reviews esperando esse tipo de coisa. A gente criticando a agenda, a gente sendo preconceituosa e xingando, e pouquíssimas pessoas fazendo críticas ao jogo em si, né? E os resultados foram esses aqui. De todas as 385 reviews analisadas, só 72, 18,2% das reviews tiveram críticas à agenda do jogo, agenda sociopolítica. Mencionaram LGBT, mencionaram esquerdismo, mencionaram justiça social. Só 72 das 385 reviews mais votadas que eu analisei. E dessas reviews,
que criticaram a agenda sociopolítica do jogo, só teve uma que fez um comentário preconceituoso e xingou alguma coisa. De todas as 385 reviews, só 5 não deram opinião sobre o jogo e caíram na categoria de review inválida. E de todas as reviews, novamente, só 3, no total, menos de 1%, foram preconceituosas e xingaram. Das reviews mais votadas, as reviews que supostamente representam melhor o sentimento da comunidade sobre o jogo. Vale ressaltar aqui também que dentro dessas reviews a nota mais alta que eu achei foi de 7. E tinha inclusive muita review com nota mais alta criticando a agenda sociopolítica. E tinha até review de lésbica e de gay. E de gente que falou que até gostaria, que até gostou da história ter uma pegada política, mas que achou a história uma bosta apesar da pegada política. Então assim, tinha gente de todo tipo criticando o jogo e criticando a história do jogo. Quer você goste do jogo ou não, pra você dizer que todo mundo que não gostou e que criticou é Bolsonaro, B17, não tem que se tá ok? Ou você simplesmente não leu review nenhuma e saiu dando opinião sem saber do que tava falando, ou você tá mentindo. Qual dos dois o pessoal tava fazendo? Eu não sei. Mas o mínimo que você esperaria de um jornalista é um pouquinho de sinceridade e o bom senso de ir lá e ler o que as pessoas estão falando antes de comentar a respeito, né? Mas no frigir dos ovos, isso demonstra que a situação concreta e real é o exato oposto do que os jornalistas e influenciadores estavam pintando por aí. Mas não é só de hoje, não é só com The Last of Us que essa discrepância de opiniões da mídia e dos jogadores aparecem. Existe uma porrada de jogo de muito tempo atrás que demonstra essas inconsistências. Jogos como COD Black Ops 4, Fallout 4, Warcraft 3 Reforged, que é o remake do Warcraft 3, Overwatch, Assassin's Creed Odyssey. Eu tenho certeza que se você puxar na sua memória, você vai lembrar de alguns outros jogos que tiveram essa divergência grande. Inclusive, você pode comentar aqui embaixo. E esse tipo de coisa que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, costumava gerar na galera, na comunidade que joga joguinhos, uma certa animosidade e uma sensação de desconfiança em relação à imprensa. Do mesmo jeito que o pessoal hoje em dia não confia muito na Folha, na Veja, na Globo, na mídia mainstream no geral, então isso acontece com videogames também há um certo tempo. Tem muita gente que olha pra isso e presume que existe empresa de games pagando pros caras darem nota alta pra melhorar as vendas dos jogos. Os casos documentados de que descobriram que realmente tinha review paga que aconteceram são muito poucos. O único que eu consegui achar registro assim, confiável e tal, foi em 2012, quando um funcionário da GameSpot avaliou mal um jogo do Kane Lynch, que é um jogo merda, horroroso de tiro em terceira pessoa, que na época tava patrocinando o GameSpot. Você entrava no site e tinha banner daquela porra do jogo pra todo lado. Aí o cara fez uma review avaliando o jogo mal e ele misteriosamente foi demitido depois. E tem meio que um consenso entre a comunidade que ele foi demitido porque os patrocinadores pegaram no pé. Mas fora isso, não tem muita coisa. Eu não tenho nenhuma confirmação 100%. Mas e aí, se não estão pagando pros caras, o que é que tá acontecendo? Antes de especular, eu quero trazer aqui pra vocês dados da realidade, né? Depois da polêmica do The Last of Us 2 que rolou por aí, uma ex-funcionária da IGN, que é um dos maiores portais de games, tipo, de games e cultura pop e entretenimento do mundo, fez um vídeo no YouTube falando sobre a verdade por trás das reviews 10 de 10. E no vídeo dela, que me pareceu sim muito sincero, ela disse que esse negócio de review paga, o medo de desagradar a empresa grande, não é um negócio que costuma acontecer tanto assim. Que não parece, pelo menos na experiência dela, que foi um problema grande. E que na verdade existe toda uma outra cadeia de pressões que não estão relacionadas necessariamente com as empresas, que é feita na cabeça do jornalista. Por exemplo, o cara pega um jogo, ele sabe que o jogo é hypado e que tem uma fanbase muito grande. Aí ele, sei lá, ele joga o jogo e ele não curte muito. E aí ele fala, puta merda, se eu falar mal do jogo e for sincero, os caras vão ficar puto comigo porque eu falei mal do jogo que eles gostam e que eles estão hypados e não jogaram ainda. Se eu falar bem, os caras pegarem e o jogo for uma bosta, então, daí eu também posso me fuder de outro jeito. I played Mass Effect Andromeda long before it came out. The whole world was very excited about Mass Effect Andromeda. And I played it for about 3 hours and I walked out of the room and was crushed because I had the thought, oh no, it's bad. I can't lie in good conscience and tell the internet that it's good, but because they want to hear that it's good, when I say it's bad, they're going to fucking hate me. E aí essas pressões se juntam com um negocinho, que é um negoção, na verdade, que é o ego do jornalista. Isso não sou só eu que tô falando, essa mina falou também. Porque segundo ela, o jornalista não escreve pro público. Ele escreve pra ele e pros amigos dele que são entusiastas e trabalham na indústria. Because writers are a bunch of pretentious idiots.
myself included, who care so much more about their own integrity and how their peers view their integrity than they care about publishers. This is my biggest criticism of games journalism, is that I do think in a lot of cases writers write things for their peers rather than for the audience. While that still means they're being honest, it does mean that we have all of these reviewers who, in the case of The Last of Us, are buying into high art because they're very passionate about the games industry and very passionate about storytelling in video games. That is their perspective. But it is also not necessarily the perspective that you know that most people who are going to read your review are going to share. Ou seja, para aqueles cara gamer cult que querem mostrar sobre como eles manjam do jogo como arte, e de ludologia, e de narratologia, e de uso de mecânicas para contar histórias e não sei o que. Então, assim, o cara escreve querendo mostrar serviço, querendo mostrar que ele manja e querendo se exibir pros amigos gamer cult de monóculo e cartola dele. E aí é normal que tem esses desencontros. E essa diferença entre a forma como o pessoal da indústria e o pessoal de fora da indústria enxerga as coisas fica ainda mais patente quando você vai ler o que o jornalista fala sobre os jogadores. E sempre que um jornalista fala sobre jogadores, para não dizer sempre, 90% das vezes, é com desdém e é com raiva. Que parece que os caras têm raiva da comunidade a qual eles deveriam servir como jornalistas. Então, tipo, o cara escreve artigo pros gamers e ele tá puto com os gamers. E normalmente essa raiva e as críticas e a animosidade da galera profissional com a galera que joga e a diferença de visão que é expressa nessas matérias não costuma ser uma diferença de visão a respeito de jogos. Existe uma visão na diferença de mundo do jornalista e da massa que joga, e do povão, né, por assim dizer. E existe uma raiva do jornalista em relação ao tipo de cosmovisão e de visão de mundo dos jogadores. E eu vou lhes contar aqui, meus amigos, que essa visão de mundo que os jornalistas têm não é nenhuma visão de mundo nova exclusiva deles. Eu vou dizer que ela é hegemônica dentro da maior parte da indústria e que ela é inclusive encorajada, apoiada e incentivada por agentes que não tem nada a ver com o mundo dos jogos, mas que estão influenciando a indústria de formas muito esquisitas. E isso não é uma especulação minha. Existem fatos que apontam para isso que eu estou falando. Existem histórias que aconteceram com o passar dos anos na indústria e coisa muito bem documentada que mostra isso que eu estou querendo mostrar para vocês. E eu acho que o ponto principal que escancara isso e que ecoa até hoje, e cujos padrões você vê se repetindo até em coisas que acontecem aqui no nosso país, é um evento que aconteceu em 2014, que eu gosto de chamar de... Esse evento que rolou em 2014 começou no mundo dos games e se espalhou para vários meios. E acabou afetando a internet inteira e ficando conhecido internacionalmente como Portão Gamer. Só que aí você traduz portão pro inglês gate, põe depois de gamer ao invés de ano. Porque não pode falar essas duas palavras juntas porque o algoritmo não gosta muito. Vocês vão entender por quê mais pra frente. Inclusive tem vários nomes que eu vou meio que dar uma escamoteada assim. Então, é pra vocês ficarem sabendo, porque eu não quero ter problema. Inclusive, manda esse vídeo pra uns advogados também, porque se pá, talvez eu precise. Mas enfim, voltando ao assunto. Esse evento tomou proporções enormes, atingiu uma galera, e existem basicamente duas correntes de pensamento, duas visões diferentes, por assim dizer, do que é que foi esse encadeamento de eventos, essa história. Existe um pessoal que diz que foi uma exposição da corrupção sistemática dentro da mídia de games. Tem um outro pessoal que diz que foi a expressão do movimento machitos dos gamers que detestam mulheres e queriam expulsar uma ou duas mulheres específicas de dentro do mundo dos jogos. You're fired. Epa, essas são duas descrições extremamente diferentes e é meio difícil assim imaginar como é que elas podem ter saído da mesma sequência de eventos, né? Então eu vou narrar pra vocês o que é que aconteceu aqui, pra vocês tirarem as conclusões de vocês e depois eu dou meus pitacos. E na real eu acho que eu nem vou precisar dar pitaco nenhum, porque olhando pra todos os eventos como eles aconteceram de fato, a situação fica mais clara do que água saída de uma bica mineral em águas de Lindóia. Específico pra caralho. O comecinho dessa história vai ficar parecendo uma espécie de intriguinha adolescente, malhação, negócio chato pra boné, mas confia em mim, eu preciso cobrir isso aqui pra você entender o que aconteceu mais lá pra frente e pra você entender o caráter das pessoas envolvidas e etc. Mas assim, todo o problemão que a gente tá pra ver agora começou em 16 de agosto de 2014, quando um rapaz chamado Eric Dione criou um blog chamado Zoe Post, no qual ele fez uns textão gigantesco, cheio de print de prova, que era uma espécie de denúncia à ex-namorada dele, uma desenvolvedora de joguinhos chamada Zoe Rei.
Rei não é o sobrenome dela de verdade. A Zoe é a desenvolvedora de um joguinho chamado Depression Quest. E ela ficou conhecida na indústria dos jogos por ser uma feminista bem vigorosa, digamos assim. Ela sempre se envolveu em causas de igualdade pelas mulheres, sempre tentou denunciar injustiças, lutar contra abuso e, no geral, sempre condenou ao máximo, publicamente, com todas as palavras, todo e qualquer caso de machismo ou de abuso que ela viu contra alguma mulher ou alguma forma de preconceito qualquer contra qualquer minoria. Ela sempre tá lá denunciando e falando. Segundo Aaron, a Zoe vivia dizendo pra ele como ela condenava a infidelidade e traição, como ela detestava, achava um negócio assim repugnante e inclusive considerava fazer um troca-troca, tuplec tuplino hatchofly, tchaca-tchaca na butiaca com o seu parceiro ou parceira, enquanto você está o traindo e ele não sabe, é pra ela considerado um negócio que começa com ex e termina com tupro. Que segundo ela, quando você tá num relacionamento monogâmico tradicional e vai consumar o ato com a pessoa, ela tá dando o consentimento dela baseada no pressuposto de que você só consuma o ato com ela, de que vocês são exclusivos. E se você tá fazendo isso com outra pessoa sem ela saber e ela tá dando consentimento baseado no conhecimento falso dela, de que você não tá traindo ela, então ela tá dando consentimento baseado numa mentira. Você tá mentindo por omissão pra conseguir o consentimento dela e pra ela isso aí é estupro. É análogo a uma pessoa falar: uau, eu sou muito fã do Fábio Júnior, quero dar a minha chapuleta para ele. E aí você chega no ambiente escuro e fala: eu sou o Fábio Júnior, dê sua chapuleta para mim. E a pessoa acredita e você faz um negócio com ela achando que você é o Fábio Júnior, mas na verdade você não era. Então isso aí começa com ex e termina com tupro. Muito feio, não faça isso. Quer você discorde dessa lógica ou não, o que é importante saber aqui é que ela acreditava nisso e ela dizia diversas vezes pro namorado dela que ela acreditava que isso era desse jeito. E ainda ser, qualquer pessoa decente não gosta de abuso. Você imagina que uma feminista, odeia ainda mais esse negócio. Mas, porém, contudo, todavia, depois de lidar com muita mentirada e muita coisa estranha dessa cidadã, o Aaron descobriu que há muito tempo ela estava atraindo ele, não só com uma, nem com duas, nem com três, nem com 4 pessoas, mas com 5. E assim, 3 dessas 5 pessoas não são relevantes. O que a gente precisa saber aqui pra história é que um dos caras com o qual ela estava traindo o namorado se chamava Nathan Grayson, que se chama ainda, né, até onde eu sei, escrevia pro site Rock Paper Shotgun e atualmente trabalha pra Kotaku, e o outro cara era chefe dela e era um homem casado. Você não sabe por que eu tô falando isso? É porque, bom, não só ela estava traindo o namorado dela e consumando o ato com ele, sem ele saber que ele estava sendo corneado, ou seja, segundo a própria lógica dela, ela estava fazendo negócio com ele sem consentimento, como ao consumar o ato com o ex-chefe dela, era casado, ela estava por omissão sendo conivente e contribuindo para que, segundo a própria lógica dela, o chefe dela abusasse da esposa. Ou seja, o chefe tá fazendo negócio, começa com ex e termina com tupro, com a esposa dele, uma mulher, por conta de uma ação dela. O Aaron olhou para isso aí e falou: meu Deus, isso está errado, me passa o face desse seu chefe que eu preciso falar com a esposa dele, pra gente acabar com isso de uma vez. Você imaginaria que uma feminista que dedica a vida a lutar contra abuso e o cacete provavelmente ia querer reparar esse negócio o mais rápido possível, para que uma mulher inocente parasse de ser abusada por conta das ações dela. Ela poderia evitar aquilo. Mas a reação da Zoe foi o oposto. Ela disse: meu Deus, não, por favor, não fala pra ela, esse negócio não pode ir a público, porque senão a minha carreira vai pro brejo, isso vai foder com tudo. Uma das únicas vozes pró-igualdade no cenário gamer vai pro caralho e vai sumir. É, minha filha, não dá pra defender uma causa nobre tendo uma conduta podre, né não? Bad, no bueno, no bueno. Ou seja, além de ter mentido pro namorado esse tempo inteiro e de ter, segundo a própria lógica dela, abusado dele, ela está, por conveniência profissional, sendo conivente a um abuso de uma mulher. Eu só tô falando isso pra vocês terem uma ideia de qual é que é do caráter dessa mulher, que isso vai ser importante mais pra frente. Existe uma série de outras mentiras e de manipulações, que é um negócio bizarro, que o cara descreve lá no blog dele. Se você tiver interessado, você vai lá ler. Mas esse vídeo já tá longo o suficiente, então eu não vou ficar aqui detonando Já deu pra entender, eu acho. Não só já deu pra entender, como você deve estar pensando: tá, mas que é essa cidadã traindo o namorado dela? O que isso tem a ver com essa treta conspiratória que você tá falando, Lusca? Calma, vai ficar pior. Assim, acontece que o cara, o Gioni, postou essa fofocaiada gigantesca inteira em público. E
como a Zoe é uma pessoa conhecida e ele também era uma pessoa conhecida por ser o namorado da Zoe principalmente, a internet rapidinho descobriu isso. Como vocês sabem, a internet adora uma fofoca e começou a futricar a história e a cavar mais fundo. E aí o pessoal começou a descobrir uns negócios interessantes. Eles descobriram, por exemplo, que em 8 de janeiro daquele mesmo ano, o Nathan tinha escrito pro Rock Paper Shotgun um artigo falando sobre os novos jogos indie que tinham entrado pro Steam Greenlight, que era um programa da Steam que existia há muito tempo atrás, no qual você podia inscrever seu jogo para, se fosse aprovado por votação, você entrava e podia vender ele na Steam. E nesse artigo sobre os 50 novos jogos do Steam Greenlight, o Nathan escolheu dar destaque principalmente pro Depression Quest, colocando uma foto dele no banner do artigo, elogiando para arregaçar o jogo, sem dizer a relação que ele tinha com a Zoe. E pior, ele fez isso enquanto o nome dele estava nos créditos do jogo com agradecimentos especiais. Tem nota especial, né, no que ele fez. O que, assim, pô, é um jornalista que deveria trazer uma cobertura isenta e imparcial sobre o negócio. E aí ele tava ali elogiando e dando destaque para um jogo que tinha o seu nome nos créditos e com o qual ele tinha envolvimento direto com a desenvolvedora. E, bom, isso aí já é meio esquisito. O pessoal já ficou com a pulga atrás da orelha. Ele falou, porra, esse cara aqui não é confiável como um jornalista, vão cobrar. Mas o negócio piora ainda mais. Porque em 28 de fevereiro, pouco mais de um mês depois desse artigo, a Zoe, navegando pela internet, descobriu um projeto maravilhoso, organizado pelos Fine Young Capitalists. Não deixa o nome dos caras te enganarem. Eles são esquerdistas, feministas autodeclarados, e eles tinham organizado um projeto que era uma espécie de concurso voltado especificamente para mulheres, do qual diversas mulheres apresentariam a ideia de jogo para eles, e aí eles iam escolher a melhor dessas ideias, pagar por concept art para desenvolver a apresentação, iam tancar a burocração de produção do jogo, e quando o jogo estivesse pronto, eles iam pegar os lucros. 74% dos lucros iam para caridade, 10% ia para o estúdio que desenvolveu o jogo, 8% ia para a pessoa que deu a ideia do jogo, ela só ia precisar fazer isso, dar a ideia, e mais 8% ia ser revertido para os próprios Fine Capitalists, para eles financiarem mais projetos desse gênero. O intuito do projeto dos caras era dar mais visibilidade para mulheres e provar que mulheres podiam fazer jogos, que os jogos que elas faziam podiam ser lucrativos e abrir mais espaço para mulherada no mundo dos jogos. Você olharia para isso e pensaria, uau, uma feminista adoraria esta ideia. Mas a nossa amiguinha Zoe, que já provou pra gente que prioriza mais a carreira dela e a conveniência profissional do que os próprios princípios, foi lá e fez o quê? Foi a público no Twitter falar, olha só, eu achei um projeto transfóbico. Foda. Porra, por que transfóbico, bicho? Por quê? Porque basicamente o projeto dos caras tinha lá no regulamento dizendo que mulheres trans, ou seja, pessoas que nasceram e são biologicamente do sexo masculino, mas que anteriormente elas são mulheres e pipipipopopó, poderiam participar do concurso livremente, desde que elas tivessem transicionado para o gênero feminino antes da data de anúncio público do concurso, para evitar que viessem uns espertinhos, uns homens barbados, que nem eu, que claramente não são mulheres e que não se consideram mulheres, que falassem, kkk, eu sou mulher, quero entrar no seu concurso. E só esclarecendo aqui, a palavra transicionar, eu mesmo não sabia disso antes de fazer a pesquisa desse vídeo, ela é confundida com a redesignação. Redesignação é a cirurgia, né, que o pessoal faz para mudar de sexo, para substituir a genitália, basicamente, e depois de tomar hormônio, fazer terapia hormonal, não sei o que. Transição e redesignação são coisas diferentes. A transição é um processo no qual a pessoa sai do armário e começa a se aceitar, muda os pronomes e etc, etc, etc. É um processo muito particular de cada um. E se a pessoa já tivesse passado por esse processo particular antes da data de anúncio do concurso, ela poderia entrar. Se não, não poderia. A Zoe entendeu errado, achou que transição era redesignação, falou que os caras eram transfóbicos e estavam forçando os outros a fazerem cirurgia e foi um puto de um bafafá. Aí depois que esclareceram pra ela que não era nada disso, ela começou a falar que aquilo ali era um negócio opressor, que estava explorando as mulheres, porque estava fazendo com que as mulheres trabalhassem de graça por 6 meses para os caras que iam ficar com os lucros, e não era nada disso. Na verdade, o único trabalho de graça que as minas iam ter que fazer seria apresentar a ideia. Então assim, ela confundiu um monte de coisa, começou a atacar o projeto, e aí o que aconteceu? A fanbase dela foi pra cima dos caras. Teve um momento que os caras hackearam a campanha do Kickstarter que eles estavam fazendo para financiar o bagulho, derrubaram o site dele por excesso
excesso de tráfego, que foi quase que um DDoS, por assim dizer. Expuseram informação pessoal do cara no Twitter. Foi um escarcéu. E no fim desse escarcéu, a Zoe falou: kkk, legal, derrubamos um projeto opressor. E ficou muito feliz. Não se arrependeu de nada. Curiosamente, depois que isso aconteceu, logo depois que os caras entraram no conflito com a Zoe, as pessoas da mídia pararam de responder eles. E eles não conseguiram cobertura nenhuma pro evento beneficente feminista deles. Que é meio esquisito. Porque a mídia costuma curtir esses bagulho igualitário, esse negócio de feminismo, etc. E aí, de repente, a mídia corta contato com os caras? Não cobra o evento deles? Caramba, hein? Parece até que eles desagradaram alguém que tem ligação com a mídia, né? Mas vamos lá, vai ficar pior. Porque algum tempo depois, a Zoe entrou num projeto chamado Game __ Jam, que era um projeto gigante, um reality show, que era uma Game Jam, ou seja, um evento no qual vários desenvolvedores se juntam pra desenvolver um jogo, tipo, durante um fim de semana, virado pra caralho, depois tem um concurso em que todos os jogos são apresentados e tal. E aí era um projeto que acontecia uma Game Jam e tava rolando ao mesmo tempo uma filmagem documentando o processo, né? Era um projeto patrocinado pela Pepsi, que tinha milhões de dólares investido, um negócio grande. Aconteceu uma treta no projeto. Boa parte dessa treta teve um monte de acusação de machismo e acabou que o negócio foi por água abaixo e nunca aconteceu. E aí, o Nathan Grayson, que é o cara com o qual ela tava dormindo, pelas costas do namorado, escreveu um artigo sobre o que aconteceu. Se esperaria que um artigo jornalístico fosse lá entrevistar essas pessoas, visse os dois lados e pipipi, popopó, né? Mas não. E boa parte do artigo era dedicado ao ponto de vista da Zoe. E dava a entender que ela estava de fato certa e que foi um negócio causado por machismo, etc. Eu não quero discutir se foi ou não. Só que isso aqui aconteceu, ele escreveu esse artigo. E logo depois que esse artigo foi publicado, no dia seguinte, o domínio rebeljam.com foi registrado. E aí a Zoe lançou o próprio reality show Game Jam chamado Rebel Jam. Conveniente pra caralho, né? Ela derruba um projeto feminista dos Fine Young Capitalists, tem um desentendimento que é uma das causas da ruína de um outro projeto de Game Jam. Um cara que tem ligação direta com ela publica um artigo que favorece o ponto de vista dela sobre o ocorrido e ela lança um projeto idêntico logo em seguida. E o pior, na página do projeto tinha lá uma seção de doação para você doar e apoiar o projeto. E essa seção de doação, meus amigos, levava para um PayPal, pra você pagar por PayPal, o sistema de pagamento. E sabe para que PayPal o dinheiro era doado? Pro PayPal pessoal da Zoe. Não era para um PayPal da organização Rebel Jam que ela criou. Não, era o PayPal dela. Vocês já organizaram um projeto? Você sabe que você não faz isso. Você cria uma conta separada. Você cria lá um CNPJ, um negócio, pra você separar o que é dinheiro do projeto e o que é o seu dinheiro. E pior do que isso, ela ficou meses arrecadando dinheiro, não deu detalhe nenhum sobre o projeto e de repente o site sumiu. A última vez que ela falou desse negócio aí foi em 2015. Não sei se ela devolveu o dinheiro pras pessoas. Aparentemente o negócio não aconteceu e não vai acontecer. O site até hoje não existe mais e ela nunca mais falou disso. E tudo isso foi feito nas costas da destruição de outros 2 projetos com a ajuda de um jornalista com o qual ela estava dormindo. E aí, meus amigos, a internet descobriu tudo isso e é óbvio que isso deu bosta. Os caras começaram a implicar com esse jornalista, começaram a investigar se tinham casos parecidos que aconteceram na mídia, começaram a puxar a capivara da Zoe e começaram a trocar as informações que eles estavam achando em fóruns. E aí, magicamente, os fóruns começaram a, banir quem falava disso e a deletar as conversas. Teve administrador do Reddit banindo todo mundo que falava sobre a Zoe, excluindo posts de todo mundo que falava sobre a Zoe. A galera começou a postar vídeo mostrando o que tinha descoberto e o que o pessoal tava falando no YouTube, e os vídeos começaram a ser derrubados. E apesar do silêncio da mídia encobrir essa história e as descobertas do pessoal e as discussões, o único artigo publicado sobre isso foi um artigo publicado no site GamesNosh. E pouco tempo depois que o artigo documentando os acontecidos e a discussão do pessoal nos fóruns foi publicado, os donos que estavam hospedando o site derrubaram o artigo. Aí, evidentemente, nessa puxada de capivara da mídia inteira, eles descobriram que a porra do Nathan Grayson era amigo de um cara chamado Robin Arnault e que ele já tinha feito artigo na Kotaku promovendo o jogo do Robin Arnault. Descobriram também que a Patrícia Hernandes, que escrevia pro Kotaku, já tinha feito mais de 2 ou 3 artigos promovendo jogos indie de amigos dela. Então assim, foram descobrindo, puxando a capivara, que os jornalistas estavam favorecendo amiguinho, sem informar que os caras eram amigos deles. Conforme o pessoal começou a investigar esse caso e a descobrir essas coisas, teve uns idiota que sempre tem na internet, isso é um negócio que eu condeno inclusive,
e foram atrás da Zoe e começaram a ameaçar, xingar, mandar mensagem, querer expor informação pessoal, tentar hackear e não sei o que, o caralho. E a mídia toda correu pra falar, olha, estão perseguindo essa mulher, não sei o que, olha o que... E ela mesma falou, olha, meu ex causou essa perseguição, olha que filho da puta, não sei o que. Caramba, né? Antes tinha um pessoal da mídia se recusando a dar cobertura para um projeto que a Zoe derrubou. Agora os caras estão se recusando a cobrir uma história relevante e pode ter implicações em relação à ética de um jornalista específico. Estão tratando tudo como se fosse uma coisa da Zoe, como se fosse sobre uma perseguição à Zoe. E ainda estão banindo quem discute sobre. Esquisito, esquisito. E aí, curiosamente, com um timing certeiro, uma mocinha chamada Anita Sarksofone, esse evidentemente não é o nome dela, que é uma feminista muito proeminente que apresenta o programa Feminist Frequency. Então, esta mocinha aí, ela apareceu metendo pau nos videogames, falando que os jogos eram machistas, que os jogos retratavam as mulheres de forma humilhante, que era mais um exemplo do machismo sistêmico, da opressão sistêmica da mulher e não sei o que, não sei o que. Só que assim, essa mulher nunca falou de jogo anteriormente. E aí o pessoal falou, ô, meu irmão, tu é aí feminista, tal, ativista pra caralho, estudou essa porra aí, e legal, mas assim, tu não curte videogame, você não é dos games, por que você está criticando games? Anita Sarkeesian, em defesa, dizia que sempre gostou de videogames, mas tem esse videozinho dela aqui, no qual ela diz isso aqui. I'm gonna show you a remix that I just finished this weekend and no one else has seen. One person has seen it. It's a soundtrack of one song, except I'm doing video games. So it's not exactly a fandom. I'm not a fan of video games. I actually had to learn a lot about video games in the process of making this. I don't want to go around shooting people and ripping off their heads, and it's just gross. E aí, no meio dessa galera criticando, teve idiota que foi lá atrás de ameaçar, mandar mensagem xingando essas porra. Isso aí assustou a mulher, ela fugiu da casa dela por motivos de segurança, porque ela tava com medo de ser atacada na casa dela, mandou tudo pra investigação, fez denúncia, e rapaz, mais rápido do que moleque descalço correndo na areia quente de praia, a Vice apareceu, fazendo um artigo com a manchete que dizia, Vice não, me desculpa, The Verge, gamers ameaçam feminista de morte para provar que machismo nos games não existe. E nessa matéria, eles diziam que os ataques que estavam acontecendo com a Anita Sarkeesian faziam parte do movimento sexista de perseguição a Zoe Rey, o Portão Gamer. Isso não aconteceu nesse período de tempo, mas a Anita não foi a única a ser supostamente atacada. Teve uma outra desenvolvedora, que era inclusive uma mulher trans, chamada Brianna Wu, que não gostava desse negócio do Portão Gamer, falava que era um bando de machista, criticou os caras, supostamente também foi atacada por eles e abriu uma investigação. E o FBI foi investigar o caso dela. Isso aqui é uma notinha de rodapé, mas é importante você saber. Guarda essas informações aí, show? Depois a gente vai precisar delas. Então depois desse monte de artigo da mídia inteira falando que tem machista perseguindo mulher no mundo dos jogos, inclusive teve artigo depois de envolver o FBI na treta, depois da Zoe e denunciar o namorado dela, depois de tudo isso, apareceu do nada, ao mesmo tempo, mais de uma dúzia de artigos em sites grandes de videogame dizendo que os gamers morreram, gamers estão mortos, gamers são machistas, gamers odeiam mulheres e minorias, gamers não prestam, empresas parem de fazer os jogos para os gamers porque eles não merecem jogos, eles são uns bostas. Agora, tem mais de uma dúzia de sites da indústria dos jogos falando exatamente a mesma coisa. Logo depois desses eventos, de ter rolado essa supressão de informação, isso é suspeito, né? Parece organizado, né? E fica ainda mais esquisito quando descobrem que todos esses sites, ou pelo menos a maioria deles, que fizeram esses artigos, tinham ligação com uma empresa chamada Silverstring Media, que é uma empresa que ajuda estúdios indie a fazerem trabalho de relações públicas e que é dirigida por quem? Por Anita Sarksofone, pelo co-escritor do programa dela, Feminist Frequency, e por uma mulher chamada Maya Kramer. Maya Kramer esta, que aparentemente foi uma das pessoas que ajudou a Zoe a derrubar o projeto dos Fine Young Capitalists lá atrás. E logo depois disso, meus amigos, apareceu o Milo Yiannopoulos, eu não sei falar o nome dele, eu vou chamar ele de Milão. O Milão apareceu. Milão, pra vocês que não sabem, é um jornalista polemicista que escrevia pro jornal conservador Breitbart e ficou muito famoso por provocar esquerdista na internet, basicamente. Então, o Milão, ele apareceu, postou um artigo sobre a imprensa de games, na qual ele divulgou
um registro gigantesco com diversos e-mails, mensagens que os caras estavam trocando num grupo fechado com mais de 150 jornalistas de toda a indústria de jornalismo de games e de tecnologia, chamada Game Journal Pros. E nesse grupo de jornalistas de diversos sites, o que é que tinha? Tinha os caras se organizando, discutindo como é que se eles deveriam ou não censurar sites e fóruns, como é que eles deviam moderar os comentários. Tinha nego falando que ia dar ideia que ele tinha trocado com a Zoe. Os caras discutindo qual era o melhor jeito de proteger ela. Nego falando com todas as letras: eu nunca vou dar cobertura para essa história de ética no jornalismo, mesmo que ela tenha qualquer credibilidade. Uma lista com mais de 150 jornalistas da indústria em conluio para defender uma mulher que estava fazendo coisa errada. Uma mulher que derrubou um evento feminista, que tinha, segundo a própria lógica, abusado do namorado e sido conivente e permitido por omissão o abuso da esposa do chefe dela, estava supostamente usando a sua sexualidade para alavancar sua carreira, que deu um golpe aparentemente com a Game Jam e que estava sendo protegida por toda a indústria, provavelmente por conta da relação pessoal que ela tinha com eles, em nome do quê? Em nome do feminismo e da igualdade. Me disse, não é um negócio irônico? Agora, pensando bem, jornalistas ecoando uma narrativa é meio parecido com esse negócio do The Last of Us, mas ainda assim, grupos de jornalistas se organizando por uma causa em comum, com repercussão internacional e ecoando a mesma narrativa ao mesmo tempo em diversos veículos. Onde é que eu já ouvi isso? Os caras criaram um grupo, tem um grupo aqui no Telegram, e os caras reuniram vários jornalistas, influenciadores nesse grupo e começaram a traçar estratégias para te destruir completamente. Putz, calma que eu vou chegar lá, né não? Forte, cara. Vão ser provavelmente postados conteúdos com um tom conspiratório. Não, pegue sua boina de papel alumínio e sejamos frios e conspiracionistas. Porque, bom, você pode contestar e falar, não, mas vai saber se esse negócio que esse Milo publicou é verdade. Sim, é verdade de fato. Tem inclusive posts de membros desse grupo confirmando a história e dizendo que não se arrependem de nada do que eles tinham dito ali e que, isso não é conluio porra nenhuma e não sei o quê. Depois que isso aconteceu, alguns eventos interessantes começaram a se desdobrar. O primeiro deles é que a Zoe fez um post dizendo que ela tinha desistido de perseguir legalmente o namorado dela. Que ela estava muito triste com aquilo, muito exausta, etc, etc, etc. Inclusive, todos os posts que a Zoe fez sobre o ocorrido eram desse ponto de vista de ai, como eu estou triste, ai, como eu estou abalada, ai, estão me perseguindo, pipipi, popopó. Ela devia estar mesmo se estavam perseguindo ela de fato, né? Daí ela fez lá um post dizendo que desistia da perseguição legal ao namorado, porque isso só dava mais força pros caras e ela queria acabar com essa história logo. Ao mesmo tempo, as autoridades que estavam investigando o caso da Anitta e da perseguição à Anitta disseram que não tinha nada de criminoso acontecendo ali e que as ameaças que fizeram essa não tinham qualquer ligação com os grupos relacionados ao Portão Gamer. E o pessoal do FBI encarregado de investigar o caso da Brianna Wu pareceram dizendo que aquilo foi uma perda de tempo e que não tinha nada de criminoso acontecendo ali. Ainda depois disso, aconteceu mais um evento interessante e muito relevante para nossa historinha. Apareceu na internet uma moça chamada Candace Owens. A Candace Owens tinha um projeto chamado de Social Autopsy, que era uma startup que tinha tipo um vídeo ali no Kickstarter que ela tinha feito para arrecadar fundos. Hey guys, my name is Candace Owens and I am the founder of socialautopsy.com, the first ever search database that aggregates people's social behavior and creates real profiles for them. So what we do is we attach their words to their places of employment and anybody in the entire world can search for them. What we are doing is figuratively lifting the masks up so nobody can hide behind, Twitter handles or privatized profiles. Você imagina que uma pessoa que estava se vitimizando, dizendo que foi vítima de perseguição de trolls anônimos machistas na internet, adoraria um negócio desse? E sabe o que foi que aconteceu? Depois que a Candace anunciou o projeto, a Zoe Hay ligou para ela. So I was doing an anti-bullying startup that I was really passionate about, and I got a phone call from her, and I put up basically a 3-minute video on Kickstarter teasing what we were going to do. And I said this one sentence, which was a figure of speech that I think
set the alarms off. I said, what we're doing is figuratively lifting the masks up off of trolls. At the time, she was working at Twitter. She was working for Twitter for something called Crash Override Network, and I immediately received an inbox from her on Twitter saying she'd like to talk to me about and try to convince me that the project that I'm doing is bad, which is very interesting. Yeah. So she calls me up, and I have no idea who she is. I don't know what Gamergate is. I don't know what doxing means. And she says, you have to pull your project because people actually don't want to find out who harassed them. She said, I'm a victim, but I never want to know who harassed me on the internet. Like, she was basically arguing a point that didn't make sense. If she was actually harassed on the internet, then obviously my technology would be a godsend, because they never figured out who harassed her. And I said, I appreciate the phone call. This isn't really making sense to me. Yeah. It sounds literally the reverse of what you'd think she would have called you to say. Absolutely. Like, she should have been on board with what I was doing. So totally appreciate the phone call, but I'm not going to pull my Kickstarter. And she started crying. And she said, if you don't, it's going to ruin everything. Onde é que a gente já ouviu a Zoe utilizando esse linguajar? Exatamente, lá atrás, quando ela falou sobre o medo que ela tinha de expor o caso que ela teve com o chefe. Nesse contexto, ela estava usando fuder com tudo para se referir ao fim da carreira dela. Mas como é que expor hater e troll de internet, gente que ataca e abusa os outros, poderia fuder com a carreira dela? Ela não estava tendo a carreira atrapalhada pelos trolls? Será que eles eram trolls mesmo? Será que expor quem eles eram e acabar mostrando que eles não são trolls de verdade? Mas não sei, isso é só uma suposição, vamos prosseguir. Logo em seguida, a mesma mídia que estava protegendo a Zoe e que aparentemente tinha ligação com uma empresa da Anitta Saxophone, começou a fazer uma cobertura do projeto da Candace. Era um projetinho pequenininho de Kickstarter, gente, isso não era um negócio grande. Eles começaram a fazer uma cobertura falando sobre como o fim da anonimidade poderia ser um problema e que aquilo poderia ser uma ameaça pra internet. Todo um papo que é muito esquisito vindo dessa gente, né? Até porque os caras estavam metendo pau nos troll anônimo. E aí, pouco tempo depois disso aí, a Zoe mandou lá um e-mail pra Candace dizendo: seguinte, Candace, você precisa derrubar esse projeto e tirar ele do ar. Sabe por quê? Ela falou, por quê, Zoe? Porque se você não tirar ele do ar, os trolls vão começar a atacar e tentar derrubar ele. Parece uma ameaça, que porra é essa aí? A Candace falou, não vou derrubar porra nenhuma não, uma banana pra você, sua vagabunda. E aí a Zoe, 4 horas depois dela recusar o pedido da Zoe, o que aconteceu? In 2 hours, we were absolutely inundated. About 4,000 emails via Kickstarter, like, nigger, 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 die, 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 pull your project. And they have these super obvious screen names, like, Trump or die, Trump 2020, yeah. White man behind computer. Logo em seguida, a Candace falou no Twitter: esta Zoe Hay não sofreu abuso e não foi perseguida. É ela quem faz o abuso e é ela quem persegue. E sabe o que aconteceu? And the next morning I woke up, The Guardian, The Washington Post, and New York Magazine were all calling me. I was a nobody with a Kickstarter that was 3 minutes long. Yeah. Kickstarter pulled my project, and the next day, big media. And in my head, I'm thinking, journalism major, Washington Post, amazing. Yeah. Yeah, and I tell him everything. I'm like, yeah, Zoe called me up, open and shut case. Obviously, she told me to pull my project. I didn't, and then I got harassed. He instead writes this article, and the tone of it was essentially trying to gaslight me. Mm-hmm. Oh, she seemed like a nice girl, but she got dragged into this conspiracy theory. Zoe actually is a girl that was harassed, Vocês estão entendendo? Ela criticou a feministazinha do mundo dos joguinhos e o Wall Street Journal tá ligando pra ela. Parece que falar mal da Zoe, dessa tal dessa Anitta, realmente dá problema na internet, né? Dá um azar danado na gente. Rapaz, eu tenho certeza, a mãe delas deve ser muito piedosa, deve rezar o terço todo dia pela proteção da filha. Aí você pisa no calo, Deus vem, pau, no pé da sua orelha. E você me pergunta, depois disso tudo, o que aconteceu? O que a mídia falou? A mídia continuou falando que isso foi uma perseguição às mulheres dentro do meio gamer, que foi uma coisa de machista, filho da puta. E aí a Zoe, a Anitta e aquela Brianna Wu, cuja investigação do FBI foi uma perda de tempo, segundo o próprio FBI, começaram a ser convidadas para palestrar na ONU para falar sobre cyberbullying e perseguição digital. A ONU estava protegendo uma estelionatária, mentirosa, golpista que derrubou... Vocês estão vendo o nível de insanidade? O nível de contradição desse negócio? Tem mais uma coisa interessante nisso tudo. Sabe o The Last of Us 2?
que causou uma polêmica entre os fãs, que o pessoal criticou a história e que teve gente reclamando de uma puxação de sardinha ideológica? Então, em uma entrevista, a Anita Saxophone disse que ouviu da boca do próprio Neil Druckmann, depois que ele terminou o The Last of Us Parte 1, que o programa dela, o Feminist Frequency, estava influenciando e ajudando muito ele. A Anita Saxophone foi uma influência para o desenvolvimento da história de The Last of Us Part 2. The Ambassador Award honors an individual who has helped the game industry advance to a better place. Anita Sarkeesian's work has done just that. Anita's work was highly influential in my approach to writing for The Last of Us, greatly improving its story. With the amount of harassment she still receives on a daily basis, including some today, I've often wondered, why keep doing this? And having discussed games with her on several occasions now, the answer became abundantly clear. She loves video games. So it's not exactly a fandom. I'm not a fan of video games. I actually had to learn a lot about video games in the process of making this. I don't want to go around shooting people and ripping off their heads, and it's just gross. Tá entendendo o nível de influência que essa mulher tem? Não só ela tem um nível de influência muito grande, como parece que a mídia toda, de alguma forma, tá aparelhada e ligada a ela. E não é só a mídia de jogos, porque teve veículo de mídia mainstream, teve a Vice, teve a Folha e a Época aqui no Brasil, que ecoaram a mesma narrativa do que estava acontecendo lá fora aqui no Brasil. Meus amigos, por mais que portais de games brasileiros não tenham coberto isso, existe sim um posicionamento bem claro de alguns jornalistas brasileiros, inclusive alguns envolvidos em um cancelamento bem famoso que aconteceu há pouco tempo, em relação a esse escândalo, que explica muita coisa. Já já a gente vai falar disso aí. Mas agora, voltando. Ficou um pouquinho mais claro para vocês por que eu tava dizendo que o buraco era um pouco mais fundo? Ficou um pouquinho mais claro quais são os amigos que os jornalistas e a mídia de games tentam agradar? Ficou mais claro qual é a diferença de visão de mundo entre o povão e esse pessoal da mídia e dessas grandes organizações como ONU, Twitter, Google, etc? Ficou um pouco mais claro? Não tá escancarado de onde é que vem a diferença de visão de mundo? Ficou claro que não é sobre jogos? É sobre outra coisa. E assim, essa contradição não é um caso isolado em gente que tem esse tipo de ideologia mais revolucionária, por assim dizer. E existem casos concretos, meus amigos, muito sérios, em que essa mentalidade que utiliza dessas narrativas para parecer bonzinho, para parecer limpinho, para crescer profissionalmente, para conseguir apoio de organizações e para lucrar em cima de gente que acredita nessas ideias, existem casos em que isso causou abusos sistemáticos a centenas e, se bobear, milhares de mulheres, e a mídia de games encobriu tudo e foi conivente. E existem casos aqui no Brasil que eu sei em que menores eram abusados e de ambientes igualmente danificados moralmente, por assim dizer. E existem também influências muito desgraçadas de organizações ainda piores sobre desenvolvedoras AAA e sobre plataformas de streaming. E existe uma narrativa e meio que está sendo ecoada por essa galera. É isso que a gente vai ver agora. Existem poucas empresas que podem dizer tanto quanto a Ubisoft que são engajadas em causas sociais. Até porque, tipo, você vê filmagem dos estúdios da Ubisoft, você vê aqueles escritórios bonitinhos, descolado, a galera do cabelo colorido, umas bandeirinhas LGBT nas mesas. Na abertura de todo o jogo dos caras, tem uma declaração sobre diversidade. Eles têm o Watch Dogs 2, que é um jogo que celebra essas coisas. Tem Assassin's Creed, um jogo que trata Karl Marx como um brother, gente boa, revolucionário. E tem documento vazado de dentro da empresa de 2016 que fala sobre como eles são comprometidos com a diversidade e com toda essa pataquada lacradora que a gente bem conhece. E, ironicamente, a Ubisoft recentemente recebeu um caminhão de denúncias de abuso, que não são casos isolados. Segundo vários rumores vindos de dentro da empresa, e várias denúncias, isso é um problema que o próprio RH de diversas filiais da empresa encobria, porque isso não era praticado por qualquer Zé Ruela. Isso era praticado por executivos do alto escalão, por um cara que era considerado a força criativa mais alta da Ubisoft, que ela estava lá desde o começo e que é amigo dos irmãos Guillemot, que são os fundadores da Ubisoft. Parece irônico que uma empresa fundada por amigos de um abusador tenha tanto essa roupagem de diversidade. E o negócio era tão ridículo que, tipo, não só assédios e brincadeiras machistas e abusos efetivos eram comuns dentro dessa empresa, como jogos como Assassin's Creed tiveram um roteiro alterado para dar menos ênfase e visão para as mulheres, justamente
porque os caras acreditavam que mulher não vendia. Os executivos faziam piada racista, o negócio era nojento. E assim, é curioso que os meios onde mais tem nego filho da puta sejam os meios com mais feministas, né? Será que a visão que essas mulheres, que essas pessoas com essa ideologia têm dos homens não é simplesmente ditada pelos homens que estão no convívio delas? Até porque em Hollywood também é assim, vocês sabem muito bem o que rola por lá, né? E não é curioso também que os ambientes que mais tem pessoas que são libidinosamente desinibidas, por assim dizer, também estejam cheios de casos de abusos libidinosos? Mas se pá, os caretão que são contra essa liberdade libidinosa toda, podem ter algum ponto. Mas não pode dizer isso, Deus me livre, tradicionalismo, ui. E sabe o que é pior? Aparentemente não só esses abusos não são de hoje, como segundo um cara chamado Jim Sterling, que é um cara que enxerga as coisas de uma forma extremamente diferente da minha. Eu diria até que a gente tá em polos opostos no que tange a nossa visão de mundo. Segundo esse cara, ele já sabia desses casos quando ele trabalhava na mídia. E se ele sabia, mais gente sabia. Se mais gente sabia, a mesma mídia que brada a defesa às pobres mulheres perseguidas estava encobrindo abusos sistêmicos, estruturais, de verdade, dentro de uma empresa de games gigantesca. Years. I've been trying to advance conversations. For years, I've been trying to point at the abuses in the game industry. For years, I have been screaming into a void and bashing my head against a brick wall. And for years, the so-called AAA video game industry has only gotten worse. Worse and worse and worse and worse. Porra, esses revolucionários são muito amigáveis ao grande capital quando é conveniente, né? Às vezes eu até me pergunto quem é que realmente se beneficia desse tipo de ideologia. E não para por aí não, meus amigos. Aqui no Brasil, um lugar em que a cobertura de mídia sobre o Portão Gamer foi de que se tratava de uma perseguição machista dos gamers babacas às mulheres. Aqui mesmo, boa parte dos jornalistas ecoaram essa narrativa de que gamers são preconceituosos, etc. Existem caras como, por exemplo, o pessoal do Over, que já fizeram posts defendendo a Zoe Hay, e são muito engajados socialmente, tem muitos contatos nesse meio. E não abriram nem a boca para falar sobre a Ubisoft, até onde eu vi. E existem também, assim, na própria Brasil, duas mulheres que são cabeças, assim. E essas duas mulheres já falaram em entrevistas para um jornal chamado Nexo a visão delas sobre o Portão Gamer. E aquilo é de fato um caso de machismo que teve consequências políticas e que é um negócio horroroso. Você imagina que essas pessoas que não pensam duas vezes em falar no Twitter, em denunciar machista, em denunciar gente preconceituosa, que se engaja nessas causas, que essas pessoas detestariam essas coisas, esse negócio de abuso, né? Não só as pessoas estão se recusando a cobrir essa patifaria que aconteceu lá na UB, como eu sei que o ambiente no qual essas pessoas convivem é um ambiente extremamente moralmente degenerado. Não tem um fim de evento grande de feira de games, dos quais essas pessoas se juntam, em que pelo menos, sei lá, metade não esteja fumado ou cheirado, e que não tenha pelo menos um papo sobre putaria muito pesado comendo solto. E existe inclusive uma festa muito grande, muito famosa do meio dos esportes. E essa festa era uma festa, poderia assim se chamar de festa de legendas. Eu sei que nessa festa, e rolava álcool, e rolava droga, a entrada de menores de idade era formalmente proibida. Mas menores de idade frequentemente entravam nessas festas. Eles se embebedavam e iam pra cama com um monte de youtuber, de streamer e de atleta famoso do meio dos esportes. E as pessoas eram coniventes com esta porra. Inclusive, segundo algumas fontes minhas, um dos organizadores desta festinha abandonou o barco e fundou um grupo que ficou famoso no Twitter por expor casos de abuso de criancinhas com youtubers. Inclusive, se alguém tiver qualquer informação que não possa divulgar pessoalmente, tem um meu e-mail aqui embaixo, tá? Isso nunca foi noticiado em lugar nenhum. Sempre passaram pano pra isso. Como pode o pessoal se importar tanto com justiça social e passar tanto pano por umas porra dessa? E permitir que isso aconteça no próprio meio? Eu vou dizer, não é todo youtuber, não é todo mundo envolvido com esportes, envolvido com games, que mexe com essas coisas, que faz besteira. Mas assim, meus amigos, eu diria que não é mera coincidência que nesses meios de grande relativização moral e de libertação sexual e de desprendimento sejam os meios em que as pessoas tenham menos controle e em que mais aconteçam esse tipo de abuso. Não me surpreenderia se rolasse uma onda de denúncia saindo de algum canto desses.
não me surpreenderia nem um pouco. Eu digo pra vocês, se vocês se importam com os youtubers que vocês acompanham, incentivem que eles se distanciem desses meios, porque isso vai dar merda e vai respingar. Tem gente que não tem nada a ver com a paçoca. Inclusive eu sei que tem gente que tem canal grande me assistindo nesse momento. Se você fez alguma bosta em algum desses momentos, em algumas dessas festas, em primeiro lugar eu quero mais é que você se foda se você fez bosta. Vá atrás de restituir as vítimas o máximo que você puder, confessa essa merda pras autoridades, mas vai confessar, confessa pra um padre primeiro, vai rezar, vira a gente. Reporte para as autoridades competentes e conserte o que der para consertar dessa merda, porque esse é um negócio que eu acredito que muitas vezes é irreparável, o mais rápido possível. E se você não mexe com isso, mas você meio que tem uma ciência e suspeita que isso aconteça, saia de perto desta gente, porque isso vai dar bosta. Tome precauções. Não dê sorte ao azar. Se você tá junto com gente que você sabe que é meia santa, que é meio despirocada, que não sei o quê, não fica sozinho com a pessoa do sexo oposto, num quarto fechado sem ninguém ver. Sempre tem a testemunha, sempre tem evidência, por favor. Mas enfim, botando isso aí de lado, sabendo com quem a gente tá lidando aqui no Brasil também, sabendo desses casos de abuso que acontecem, existe mais um negócio muito curioso que tá acontecendo. Lembra que a gente viu grandes organizações como a ONU apoiando essa patifaria que tava acontecendo? Recentemente, a EA Games começou a fazer uns negócios muito esquisitos no chat deles, para coibir e criar e acabar com a toxicidade. Eles começaram a instalar um filtro de palavras nos chats dos jogos. E a palavra homem branco foi banida. Quando você digitava homem, ia normal. Quando você digitava branco, ia normal. Mas se você falasse homem branco, não aparecia no chat. Eles disseram que isso foi um bug, mas isso é bem provável. E coincidentemente ou não, a EA está fazendo programas de justiça social. Um deles chama GGWP Democracy e o outro chama No Pixels for Fascists, ou seja, sem pixels para fascistas. E curiosamente, a EA está fazendo estes programas com a ajuda de uma organização externa chamada Amadeus Foundation. Amadeus Foundation, para você que não sabe, é uma organização dedicada a combater o antissemitismo e o discurso de ódio. E a líder representante desta organização é esta senhorinha simpática aqui. E você me pergunta, o que tem com essa senhora simpática, Lusca? Essa senhora simpática trabalhava para a Stasi. Se você não sabe o que é Stasi, eles foram basicamente um braço da KGB especializado em controle psicológico, em executar diversas táticas de manipulação para quebrar a população psicologicamente, espalhar desinformação. E ela trabalhou com esses caras. Ela até disse que se arrepende, se envergonha, etc, etc, mas é com essa pessoa que a gente tá lidando. E essa pessoa está envolvida numa organização antidiscurso de ódio e tá ajudando uma empresa que é a EA a organizar programas de justiça social. E a EA aplicando restrições no chat dos jogos dela, coibindo a comunicação entre os jogadores. Pior que isso, essa não é a única grande organização envolvida nisso. E com esse papo de cunho racial. Recentemente, na Twitch, rolou uma polêmica relacionada a banimentos indevidos. E aí, para melhorar um pouco a moderação, a Twitch fez um conselho de segurança da comunidade, com várias pessoas especialistas em vários assuntos relacionados, para julgar melhor os casos e ter banimentos e ter uma política de moderação mais justa. E uma das pessoas que entrou e que causou polêmica lá foi essa moça chamada Stephanie Lower, cujo nick é Ferociously Steph. E ela causou bastante rebuliço quando ela disse que I'm just not cool with white supremacy, y'all. It's really not that. I think a lot of you gamers are actually white supremacists. Sorry. Just a fact of how I feel. Tá vendo um padrão aqui? E curiosamente, se você cavar um pouquinho fundo, você vai descobrir que a Steph, ela é membro da ADL. Novamente, uma organização global especializada em combater o discurso de ódio. E eles consideram esses símbolos aqui símbolos de ódio. O número 12, o número 13, o 100%, um símbolo anti-organização terrorista, o símbolo do ódio, o símbolo de não igual, a Triforce do Zelda, o símbolo do top e fazer um 3 com a mão. Bom, não só eles têm esses critérios esquisitos e colocaram essa moça que tá dizendo que um monte de gamer é supremacista branco, como se você pesquisar a fundo pela ADL, existem relatos e acusações de que os caras são, tipo, homofóbicos, transfóbicos, racistas, discriminam os outros, etc, etc. Então, mais um desses casos de uma organização que combate discurso de ódio, mas que parece ter casos de cometê-lo. Não só isso, como existem artigos da ADL falando sobre como lugares como a Steam se tornaram um reduto de racistas. É curioso, né, que uma organização global esteja tentando emplacar a narrativa de que gamer é racista,
coloca uma mulher que diz que gamer é racista pra moderar uma plataforma. Ao mesmo tempo, a EA também tá banindo as palavras homem branco. Sabe o que é curioso? Isso tá acontecendo justamente num ano em que eventos racialmente carregados estão aparecendo, em que a pauta racismo tá tendo um interesse enorme. É só você olhar os gráficos de número de pesquisas pelo termo no Google Trends pra ver, é ridículo. Agora uma coisa curiosa, lembra quando aconteceu o Portão Gamer? Aquele caso da Anitta, não sei o que a gente acabou de ver? De agosto pra frente daquele ano, foi um dos momentos de maior interesse na pauta do feminismo. Nesse caso, tinham organizações globais envolvidas também, aparentemente incentivando a pauta, incentivando uma narrativa, e a gente sabe que teve organização e manipulação de narrativa por trás dos panos. Coincidentemente, o feminismo estava sendo ultra pautado naquele ano, naquele período. Não sei se tem uma relação causal, se uma coisa influenciou a outra, só tô dizendo que esses dados existem. Os dados do racismo e das coisas raciais acontecendo agora, e os dados que aconteceram em relação ao feminismo naquela época. E agora, pensando bem, aquele cancelamento brasileiro com o X Caixinha Mingau, ele aconteceu baseado no quê mesmo? Em racismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Antes de mais nada, eu quero esclarecer um negócio. Eu não conheço o Tiff. Eu não sei se o cara é racista de verdade ou não. Eu tenho o mais absoluto desprezo pelas piadas que ele fez naquele vídeo. Eu não faria aquilo. Eu não assistiria um negócio daquele. Se eu tivesse participando de um conteúdo que tivesse aquelas piadas, eu sairia imediatamente. Se fosse no meu canal, eu expulsaria o filho da puta. Eu não acho aquilo admissível. Mas eu sei que também tem uma outra coisa que envolve o Tiff. É que muito jornalista odeia o cara pessoalmente. Por que que odeia o cara? Porque vira e mexe, ele pegava review, ele olhava o perfil de pessoas que fizeram review de jogos, como um youtuber famoso. Teve o caso do Zangado, que fez review do Uncharted, falou sobre a dificuldade do jogo, sobre a jogabilidade, o cara tinha jogado o jogo no Easy. E aí o Mil Grau foi lá e falou, mano, que porra é essa? Tá ligado? Expôs o cara. Ele fazia esse tipo de coisa com frequência. Às vezes, para defender o Xbox, ele questionava e contestava informações que jornalistas davam no Twitter. E ele fazia isso expondo em vídeo e zoando e dando quote RT. E isso causava o quê? Isso causava com que a galera que assistia a ele fosse lá encher o saco da porra do jornalista, vai xingar o cara e não sei o quê. Sabe o que é engraçado nessa história de cancelamento dele? Quando eu fui ouvir o que as pessoas que estavam cancelando, especificamente o que o líder deles estava dizendo, o cara que se pôs à frente da causa estava dizendo, e as reclamações que eles estavam fazendo, especialmente no caso do Flow, o cara tava falando que não, esses caras estão dando palco pro Mingau e não deram palco pras vítimas dele. Vamos lembrar, estavam cancelando o cara por racismo. De que vítimas ele tava falando? De vítimas de racismo que o cara cometeu na vida real? Não, dos jornalistazinhos que ele dava quote RT e fazia flame war ridícula. Essas eram as vítimas. Sendo bem específico, o Verde, que foi a primeira vítima citada, era o único que tinha alguma relação direta com o racismo, que foi o cerne, né, do cancelamento dele. O cara tinha tweetado essa imagem aqui do Valorant dizendo que só jogava com esses personagens porque eles eram preto, e o Mingau foi lá e citou o tweet falando, imagina se fosse o contrário. Aí gerou toda uma discussão de falsa equivalência, teve uma galera, grupo do Mil Grau, seguidores dele que foram atacar o cara, e supostamente ele teria recebido um monte de ataque racista e ameaças. Nesse caso aqui, o Azul teve diversas informações de um de seus artigos contestados pelo Mingau, por causa daquela besteira de Flame War de PlayStation, e isso causou novamente com que os seguidores do próprio Mingau fossem atacar o cara e questionar junto com ele. Eu não faço ideia de qual foi a extensão dos ataques, mas é bom manter em mente aqui que a consequência mais drástica que foi citado por essas pessoas em relação a esse ataque foi a de que, em alguns casos, isso causou perseguição fora da internet em forma de ligações e disposição de dados pessoais por aí, e uma suposta demissão. Essa outra vítima aqui, a Roxa, ou Lilás, ela postou uma review num portal grande de games brasileiro, era uma review do Cuphead, e o Mingau foi questionar se ela tinha jogado o jogo e o pessoal começou a pedir pela gamertag dela. Ela não passou de jeito nenhum, eventualmente acharam a gamertag e na gamertag dela estava registrado que ela tinha jogado o jogo na gamertag, mas não tinha terminado. Na verdade, ela tinha jogado uma porcentagem curtíssima do jogo. Ela alegou que jogou o jogo console da empresa, ou pelo menos a ID da empresa. Foi lá que ela zerou o jogo e não na tag dela. Mas isso gerou acusações de assédio. Pessoas pedindo a gamertag foram consideradas assédio por essa jornalista. Além disso, o Rosa, que tá ali, ele foi alvo direto de uma piada transfóbica feita por um amigo do Mingau, um conhecido dele naquele vídeo que usaram para cancelá-lo. Além desses casos, tem também um processo que o Voxel ganhou contra o Mingau por conta dos insultos e ofensas à honra da empresa e dos jornalistas
que ele fazia no vídeo dele de forma muito pesada. Não só em um vídeo, mas em diversos vídeos. Então essas são as vítimas que estavam sendo majoritariamente citadas em todo o material desse pessoal. Então fizeram o cara ser expulso de plataformas e ser levado à rede nacional como um racista, por piadas que no vídeo nem ele mesmo tinha feito, e as vítimas citadas para vilanizar o cara publicamente não eram vítimas de racismo. Foram jornalistas ou influenciadores ou figuras públicas que foram atacadas pela fanbase do cara, motivadas supostamente pelo discurso inflamado e mal educado que ele fazia enquanto citava essas pessoas, direcionado a essas pessoas. Curiosamente, boa parte dessas pessoas que se uniram, ou pelo menos apoiaram esse cancelamento, já tinham manifestado apoio ao lado da Zoe, uma mulher que novamente teve uma fanbase que, motivada por ela, expôs dados dos Financial Capitalists, derrubou o site, hackeou o projeto e atacou em massa os caras. Mais ou menos o mesmo crime, entre aspas, que eles acusam o Mil Grau de cometer contra eles. O que demonstra que esse negócio de atacar os outros publicamente e incentivar a fanbase não é um problema de princípios para eles, já que eles conseguem apoiar num caso e detestar no outro. E se não é um problema de princípios, quais são as duas únicas alternativas? O que sobra? Sobra uma revanche pessoal e sobra uma suposta divergência política. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas o Mil Grau gosta de dar umas direitadas de vez em quando. Eu tô dizendo que todo mundo que estava envolvido nesse cancelamento fez isso por uma pura revanche pessoal ou com propósito político? Não necessariamente. Só tô colocando esses fatos na mesa aqui. Juntamente também com aquele histórico de contradições de gente desse meio e da suposta conivência que algumas das pessoas envolvidas nesse cancelamento podem ou não ter algumas coisas erradas que acontecem por lá. E com por lá eu digo no meio dos esportes e dos jogos eletrônicos no Brasil. Sabe o que é engraçado? É que essa revanche pessoal, que foi feita baseada numa pauta racial, também teve o apoio de toda a mídia nacional e internacional, como o caso da Zoe Rey. E ela também ecoa, com um timing muito certeiro, a narrativa daquelas organizações, da STF, da ADL, da Fundação Amadeus. Inclusive, um dos jornalistas que pessoalmente apoiou esse bagulho, que foi o Jason Schreier, este cara, ele estava na lista do Game Journal Pros e ele foi um dos que ajudou a manipular a narrativa. Ele falou lá que, eu prefiro não cobrir, é melhor não cobrir esse bagulho publicamente não, porque por mais que eu tenha simpatia com a Zoe, isso expõe muito a relação incestuosa da mídia com a indústria de jogos. E aí em público ele dizia que preferia não cobrir por outros motivos. O cara mentiu publicamente. E ele pessoalmente apoiou a causa desses caras. Eu não tô dizendo que os jornaleiros brasileiros estão metidos em nenhuma conspiração. E novamente, eu também não tô contestando que exista racismo, que isso seja um problema. É óbvio que isso existe e que isso é um problema, porra. E é óbvio que esse tipo de piada é intolerável. Só tô questionando as motivações e o timing que isso aconteceu. O ponto é que isso aconteceu num timing muito específico, possivelmente motivados por uma revanche pessoal, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E não só teve um apoio sistemático de todo o mainstream, o negócio foi parar na Globo, como algumas das forças internacionais que ajudaram a espalhar isso aí, estavam envolvidas diretamente com a Zoe e a Anitta, e estão intimamente ligadas com esse, estão aparentemente ligadas com esse esquemão todo de manipulação. É só isso que eu tô dizendo. E agora você me pergunta, mano, que viagem é essa? Por que os jornalistas vão ligar pra narrativa? O que essas empresas querem mexer em joguinho? Você tá louco? Você tá fumado? E bom, eu tenho algumas explicações pra dar em relação a isso. Vamos começar pelas organizações e depois a gente fala dos jornalistas. Vamos fazer o caminho oposto dessa vez. O que é que uma organização que emplaca discursos sociais, sociopolíticos e se beneficia, às vezes politicamente, às vezes financeiramente deles, ia querer com joguinho? Bom, o que eles iam querer com joguinho é que joguinho é uma forma muito poderosa de contar uma história e passar uma mensagem. Eu diria que até mais que um filme. Do mesmo jeito que um filme te influencia e pode ajudar a formar o seu caráter e a forma como você enxerga as coisas, um jogo também pode, e eu acho que de forma muito mais poderosa. Porque no jogo você não tá consumindo passivamente um filme, absorvendo a história, você tá participando dela, você tem agência. É como se você estivesse junto àquela história e ela tem um impacto muito maior no seu ser. E eu diria que se você quer emplacar narrativas e certos discursos sociopolíticos na indústria do entretenimento, uma forma muito boa e muito eficiente de fazer isso pode se dar por meio dos joguinhos e das pessoas que falam sobre joguinhos. Até porque se você manipula a imprensa e faz eles enxergarem a coisa sobre um prisma sociopolítico específico, os jogadores que estão jogando e consumindo a mídia só ouvem críticas que são feitas a partir desse prisma sociopolítico e só conseguem descrever as coisas com essa linguagem que esse pessoal que fala disso está usando.
Jogos podem servir para essas organizações para isso. Como também elas podem servir para organizações como a Tencent, como armas materiais. Porque a Tencent, eu não sei se vocês sabem, eles têm um algoritmo de censura, eles ajudam o governo chinês em ações de repressão, utilizando os dados que eles capturam de usuários deles. Isso está descrito em detalhes no vídeo que eu fiz sobre a Tencent, se vocês quiserem lá ver. E já é comprovado que eles usam reconhecimento facial para capturar dados biométricos de jogadores que jogam jogos deles. E, bom, o governo chinês usa reconhecimento facial para vigilância da população. E a Tencent pode possivelmente estar ajudando com isso. E eles estão botando seus tentáculos nos joguinhos. E os joguinhos também são portas de acesso a redes e a dispositivos de computação, celulares, a console, a redes domésticas, etc, etc. E se uma empresa com segundas intenções, como talvez a Tencent seja, tem acesso a isso, eles podem usar joguinhos que eles têm controle como uma arma material e um dispositivo de controle a mais. Então essas organizações podem utilizar jogos dessa forma. Agora, o que uma porra de um jornalistazinho de games e um Zé Ruela revolucionário de cabelo colorido quer com o jogo? Esses caras aprendem na faculdade deles que um jornalista não é só uma pessoa que entrega informações da forma mais isenta possível e mais realista possível para o público. Não é um cara que reporta coisas como elas são para o público. Para esse pessoal que se forma em faculdade de jornalismo, jornalistas são um agente de transformação social. E se os caras acreditam nessas ideologias tortas que essas organizações botam na cabeça dele, que provavelmente incutiram na agenda de ensino das faculdades deles, eles acham que eles são um agente de transformação social que tem que usar os postos deles enquanto jornalistas, de games inclusive, para provocar a mudança social que eles acham que é certa. Tem uma coisa muito curiosa também, é que o espírito revolucionário se alimenta de revolta, se alimenta de conflito, de guerra de classes. Para que a revolução progrida, você precisa de uma insatisfação. Você precisa do operário revoltado contra o capitalista. Você precisa da mulher revoltada contra os homens, o patriarcado, a palhaçada que seja. Você precisa dessas coisas. Você precisa de uma etnia revoltada contra a outra. Sabe o que jogos fazem? Eles unem as pessoas. Eu lembro até hoje, um dia que eu tava na BGS, e tinha um monte de nerdão assistindo uma apresentação numa stand grande, na qual um colega meu tava fazendo uma apresentação. E de repente acabou a apresentação lá, e aí começou a tocar um techno, um putz muito fodido. A galera começou a dançar, era um monte de nerdão dançando. E de repente veio lá do outro lado um funkeirão estereotípico, tá ligado? Tu olha pra aquele cara e você fala, esse é o estereótipo do moleque da ZL, tá ligado? Da Zona Leste. Você olha pro maluco, pô, bonezinho, pá, bermuda, o óculos refletido, e o maluco entrou no meio e começou a mandar um passinho no meio dos nerdão que estavam dançando dentro da BGS. Começou a se divertir com os nerdão. E é tipo, é que todas aquelas pessoas, o único interesse que elas tinham em comum eram jogos. E elas provavelmente não se divertiriam daquele jeito juntas e não teriam aquela ligação, não fariam amizade se não fossem por causa de jogos. Elas não têm nenhum outro ponto em comum. São pessoas de realidades distintas, que têm outros universos distintos, etc. Quando você tá jogando um jogo multiplayer também, não importa muito quem tá do outro lado. E eu mesmo já fiz amizade com gente de outras nacionalidades por causa de jogos. E na escola, eu lembro que eu tinha amizade com dois moleque negro que não tinham nada a ver comigo, que ouviam músicas diferentes das minhas, que tinham outros interesses diferentes das minhas, mas a gente conversava todo dia porque a gente curtia videogame. Eu lembro que tinha o Carlos, que gostava pra caralho de Resident Evil, e tinha o Gustavo, que a gente jogava Ragnarok junto. Eu lembro que os amigos que eu tinha na escola também, eles eram pessoas totalmente diferentes de mim. Um deles era um gordinho repetente que fumava maconha, o outro era um moleque que curtia TI e virou militar. Eu sou, hoje em dia, um moleque católico que escreve roteiro pra YouTube e estuda filosofia. É tipo, como é que pessoas são diferentes fazem amizade e são unidas, sabe? É porque a gente curtia videogame, a gente jogava um Dota junto depois da aula às vezes. Então jogos unem as pessoas. Do mesmo jeito que religião une as pessoas. O operário e o capitalista podem ser diferentes o quanto eles quiserem durante o dia a dia deles. Mas na missa de domingo os dois vão sentar no mesmo banco. E essas coisas, para os revolucionários, não são produtivas e devem ser destruídas. Vale lembrar também que, segundo parte da teoria que alimenta, do arcabouço teórico que alimenta essa história, também diz que a função do intelectual é mudar a sociedade, não conhecer as coisas como elas são de fato. Então assim, tudo é um instrumento de mudança. E se tudo deve ser um instrumento de mudança, quando as coisas não são instrumentos de mudança, elas são um sistema de opressão. Então os caras enxergam tudo que não é revolucionário como um negócio opressivo. Eles enxergam opressão em tudo, em todas as coisas. Não existe conhecimento objetivo. Existe conhecimento do ponto de vista específico do cara. E aí esse ponto de vista pode ser ou do opressor ou do oprimido. E aí você tem que substituir a visão do opressor pela visão do oprimido. E não sou eu que estou dizendo isso, tem material teórico dizendo isso. E outra, se você não quiser acreditar que esses caras são influenciados pelo esse arcabouço teórico, etc, etc,
Ouve da própria boca deles. With the help of some amazing mentors and by reading a lot of feminist writing, especially the words of women of color and queer women from around the world, I learned to see through a sociological lens and understand the world as it really exists, as a series of intersecting social systems. Once you have a systemic and institutional framework, you see how oppression manifests in many subtle ways under the systems of what Bell Hooks calls white supremacist capitalist patriarchy. I'm intrigued by Anita saying she had to learn about systems. You had to learn about the sociology of systems and structural change. Absolutely. And that was obviously quite a journey for you. Yeah, absolutely. I sort of joke about how it was the most liberating thing that ever happened to me and also the most frustrating for everyone around me. Because like when you start learning about systems, everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. Ou então, nas palavras do próprio pessoal, ou pelo menos dessa pessoa que estava altamente envolvida no que estava acontecendo, é importante lembrar que tudo o que está acontecendo nos últimos dias, as discussões, organizações e a ação contra o Mingau, tudo isso é política. Não tem os partidos, não tem o sistema e a aparência que a maioria está acostumado, mas tudo que foi feito até aqui é política. Não tenham medo dela, aprenda. Se você apoiou, compartilhou e denunciou, você fez política. Se você defendeu os malucos lá, você fez política. Se você ignorou e fingiu que não é contigo, você fez política. E com isso em mente, esse ponto de inflexão no mercado nacional dos videogames, espero que parem de reclamar para não colocar política em videogame. Esse é o linguajar dos caras, essa é a mentalidade dos caras, é por isso que eles agem do jeito que eles agem. Quando eles fazem avaliações sobre jogos e quando eles escrevem, eles estão escrevendo para agradar esse grupo que pensa desse jeito. E se você estiver no caminho, você é um preconceituoso e você é um filho da puta. É isso que essa gente acredita. E eu lamento dizer, mas o futuro dos jogos tá na mão desses caras, tá na mão de corporações influenciadas por esses valores, tá na mão dessas organizações internacionais que estão exercendo influência direta sobre essa gente e sobre essas empresas, como eu acabei de demonstrar para vocês. Existem casos de dissidentes, de gente que tá fora do circuito, existe, mas é raro. E sabe o que é foda? É que essa mentalidade causa um monte de problema. E como a gente acabou de ver, isso tem efeitos. Tem efeitos em forma de gente que é abusada, em forma de gente que é injustamente perseguida, em forma de mentira que é divulgada e de manipulação feita em nome da agenda e que acaba na cabeça do consumidor inocente. Mas tem um negócio. Videogames não se tornaram a indústria de entretenimento mais lucrativa de todos os tempos nas mãos deles. Não foram eles que construíram isso. Foi eu e foi você. Foram as pessoas que compram jogos, as pessoas que têm esse hobby. Se essas pessoas têm um emprego e estão sendo pagos para fazer esse tipo de bosta, é com o seu dinheiro. O que a gente tem que fazer é não incentivar isso financeiramente. Quando alguém fizer alguma bosta, a gente deixa claro. E a gente apoia profissionais que estão fazendo uma coisa mais honesta. Gente que faz jogo bom sem encheção de saco ideológica, ou pelo menos sem injeção de saco ideológica velada e disfarçada de senso comum. Gente que faz uma cobertura sincera, que não fica só regurgitando coisa que os gringos estão postando. Eu tô tentando fazer isso com esse canal, eu tô tentando fazer isso com o meu site, a Honoratos, e sinceramente, eu não consigo fazer isso sem o apoio de vocês. Se vocês não quiserem me apoiar, vão apoiar outros criadores que vocês confiam. Mas se vocês acham que o que eu tô fazendo tem algum valor aqui, tem um link aqui embaixo para você apoiar. Na área de membros que tem lá no meu site, eu vou oferecer lives exclusivas, falando mais a fundo de alguns assuntos que a gente não pode falar em público aqui no canal. Vai ter um monte de coisa da hora lá. Eu produzo conteúdo desde os 15 anos, trabalho para youtuber grande, sei fazer um vídeo legal, sei estruturar um conteúdo, eu pretendo ensinar isso para quem estiver lá dentro, e depois talvez vender isso como um curso separado. Tem um monte de coisa que eu tô planejando fazer. Eu vou dar resumos semanais de tudo que aconteceu no mundo dos jogos sem filtro, para todo mundo que tiver inscrito lá, e isso vai alimentar esse conteúdo gratuito que eu tô fazendo aqui e a cobertura de notícias que eu vou poder passar a fazer com mais frequência no Honoratos. Então se você quer ver isso aqui pra frente, apoia lá. Se você não apoiar, não tem como. Eu digo mais, esses caras podem a qualquer momento não gostarem do fato de eu estar falando essas coisas e decidirem me boicotar, irem atrás de cliente meu, pressionar os caras pra me demitir. Porque, novamente, eu tô nesse meio e, mano, isso aqui eu tô fazendo é a coisa mais idiota que eu poderia estar fazendo profissionalmente. Mas eu tô aqui fazendo, eu tô tomando esse risco. Eu espero que vocês me apoiem. Se você não apoiar financeiramente, divulga esse vídeo, corta pedaço dele, manda no zap pra galera. Apoie desenvolvedores que não ficam apoiando esses discursos filhos da puta. Apoiem jornalistas mais sinceros, influenciadores. Se o cara for esquerdista, que ele seja esquerdista, mas seja um esquerdista sincero, não um mentiroso filho da puta que mistura a agenda com revanche pessoal e coisa idiota. Eu mesmo sigo gente abertamente esquerdista que fala dessas coisas. Sigo gente que não fala de política e que só fala sobre jogo e que tá sendo sincero. Que não é.
a ser sobre política. Eu não gosto de trazer esses assuntos pra esse tipo de coisa, mas é aquela história, não foi eu que comecei a briga, eu só tô reagindo a ela. E é isso, meus amigos. Me dizem aí o que vocês gostaram, o que vocês acharam do vídeo. Eu tô há mais de 3 horas gravando isso aqui. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pelo apoio e até mais.